Que desafio, irmãos, expor um texto tão cheio de nomes como esse. Mas é justamente por ser desafiador é que eu quero chamar a atenção dos irmãos para princípios importantes que nós podemos perceber numa narrativa como esta. Seja sincero, quantas vezes você já se sentiu tentado de pular textos que basicamente repetem nomes? Quantas vezes, ao ler genealogias, você já foi logo identificando o final da genealogia para continuar a narrativa? Ou quem sabe fez uma leitura dinâmica, não se atentando exatamente para a pronúncia dos nomes ou a identificação dos personagens, porque afinal de contas, muitos nomes repetidos parecem não ter muito a nos ensinar. O meu desafio nessa noite é dizer o contrário. A palavra de Deus nos diz que ela, a palavra de Deus, é toda útil para o nosso ensino e repreensão. Portanto, tudo aquilo que aqui foi registrado está permeado de princípios e lições práticas para a nossa vida. Então, antes de chamar a sua atenção para o texto efetivamente dito, eu quero te convidar, com muito amor no coração, para que você esteja orando para essa nossa exposição, que tem basicamente uma narrativa de nomes e a parte do muro que esses personagens reconstruíram. O que isso tem a nos ensinar? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a sua palavra é rica, porque ela se renova. Nós te agradecemos porque até mesmo em textos difíceis, o Senhor tem ensinamentos profundos ao nosso coração. Nessa noite eu peço que o Senhor me conceda a graça de com fidelidade poder chamar a atenção dos irmãos para lições, ó Deus, importantes que devem ser aplicadas à nossa vida com base nesse relato da reconstrução do muro de Jerusalém. Que o Senhor, ó Deus, traga edificação, que o teu Espírito desafie cada um de nós nessa noite e que tudo isso possa voltar ao Senhor com honra e glória, porque o Senhor de fato é merecedor de toda honra, louvor e adoração. Nós pedimos isso nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos dito que Neemias foi o líder que restaurou uma nação. E agora nós estamos vendo como esse líder restaurou os muros e as portas da cidade de Jerusalém. Há vários anos o povo estava vivendo sob escombros. E agora, aprove ao Senhor deixar registrado quem efetivamente fez o que nessa reconstrução. E eu peço a Deus que nos ajude a aprender princípios importantes aqui. Então, eu quero começar fazendo uma distinção a respeito da palavra que eu quero trazer. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer, ou pelo menos ter ciência, da diferença básica entre princípios e leis. As leis são temporais. Leis são aplicáveis a um povo, a um contexto, a um determinado tempo. Outras leis transcendem determinados povos, afetam uma cultura inteira, e elas podem passando de um tempo para o outro, mas inevitavelmente essas leis têm um início, um meio e um fim. Já os princípios, eles dão origem às leis e eles são perenes, eles permanecem. Por exemplo, quando nós olhamos no Decálogo, Deus dizendo, não matarás, o que está por trás dessa lei, que não é revogada, ela transcende, está o princípio da preservação da vida, de que Deus, ele é o autor da vida. Apenas o Senhor é dado o direito de dar, é só Deus que pode fazer isso, e tirar a vida. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para princípios ligados à liderança que eu consigo enxergar nesse texto. E, na verdade, 4 princípios que nós podemos enxergar, inferir do texto do capítulo 3 de Neemias. Como eu disse, com certeza, esse é um dos mais difíceis para mim. Não sei se os irmãos perceberam, a não ser que alguém esteja interessado em buscar um nome bíblico para dar para algum filho ou coisa parecida, esse texto é extremamente complexo.
porque fala basicamente quem fez o que na reconstrução dos muros. E a nossa tendência natural é correr com textos assim, para a gente saber o que aconteceu depois. Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram enquanto construíram. Mas é interessante que, apesar dessa nossa vontade de apressar os fatos, esse texto aqui tem muito a nos ensinar. Eu escrevi aqui no meu esboço, né, que Neemias capítulo 3 é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. E eu sei que você deve estar pensando, pastor, você já falou isso do capítulo 2, falou do capítulo 1, e a ideia é ser de fato repetitivo, porque a Bíblia é toda especial. Existe aqui, nessa narrativa, nesse monte de nomes e as suas atitudes, as suas profissões, as suas aptidões, princípios a respeito da liderança que aponta para o caminho do sucesso. Esse texto fala da estratégia que Neemias usou para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pense comigo, havia 8 portas na cidade de Jerusalém, com 2 portas de cada lado. Havia 38 grupos de trabalho que deveriam constituir aquilo que no capítulo 4, verso 20, nós percebemos que era o exército que Neemias tinha à sua disposição. Então, depois do capítulo 1 e capítulo 2, Neemias então mobiliza o povo para fazer um verdadeiro mutirão na reconstrução do templo. E eu fico pensando, meus irmãos, como foi importante a atitude de Neemias, depois dos fatos precedentes que narramos nas nossas últimas exposições, agora chamar o povo a colocar a mão na massa. O plano para a reconstrução era belíssimo. As atitudes de Neemias, tanto para com Deus, quanto para o rei, ou para as outras pessoas, foi perfeita. Mas era necessário que agora o povo, as pessoas, pudessem colocar a mão na massa. John Maxwell diz que o trabalho em equipe faz com que o sonho se torne realidade. Você quer que sonhos seus se concretizem? Sonhe de forma coletiva. Como eu disse na nossa última exposição, sozinhos nós muitas vezes conseguimos andar mais rápido. Mas quando nós repartirmos a nossa carga, nós conseguimos ir muito mais longe. John Welch defende que bons líderes empenham não apenas para as pessoas compreenderem a visão, mas tornarem essa visão parte de si mesmo. É interessante como o Bill Hybels também fala a respeito disso. E ele diz que a visão é a mais poderosa arma de um líder. A arma que um líder tem para fazer com que uma imagem de futuro seja produzida no presente. A imagem de futuro de Neemias era a reconstrução do templo, o povo voltar a se enxergar como povo. E é muito interessante como ao longo da história nós percebemos movimentos assim, quando pessoas entenderam que um sonho poderia ser seu também, e grandes coisas aconteceram. Apenas para citar alguns. Em 1774, John Adams, ele externou a sua visão de uma nova nação. Uma nação que fazia menção da união de 3 estados, independentes do parlamento e do rei da Inglaterra. Aquilo que parecia algo completamente distante, na verdade, revelou-se num futuro próximo como sendo o embrião daquilo que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Na década de 40, o jovem evangelista Billy Graham, ele sonhava em pregar o evangelho para grandes multidões em estádios lotados. Desde aquele ano até o final do seu ministério, cerca de 210 milhões de pessoas ouviram as pregações de Billy Graham, tanto nos estádios quanto na TV, bem como no rádio. Quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro de Neemias, nós percebemos que esse capítulo está dividido em 3 partes. E estas partes distintas apontam para o relacionamento de pessoas. 3 expressões me chamam muito a atenção. A primeira expressão é junto a ele, versos 1 a 15. As pessoas estavam sempre umas juntas das outras. Depois, versos 16 a 31,
depois dele, ou seja, o trabalho de ninguém era completo. E por fim, no verso 32, a expressão entre eles. Deus usou várias pessoas diferentes, profissões diferentes, graus culturais diferentes, para construir aquele muro. Algo que parecia impensável. Quando as pessoas se uniram em torno de um propósito, se tornou realidade. Todos precisavam uns dos outros e eles sabiam disso. Ninguém se meteu a construir todo o muro, ninguém se meteu a fazer mais do que ele conseguia, mas todos enxergaram que eram importantes na reconstrução daquele muro. Nós vemos aqui unidades familiares, pessoas segundo as suas cidades, as suas perícias. Perceba, a gente vê ourives perfumista. Perfumista aqui é uma tradução para farmacêutico. Então, quando você vê o texto falando perfumista, não era pessoa que desenvolvia perfumes, mas pessoa que trabalhava na confecção de remédios. A gente vê mercadores, a gente vê pessoas vocacionadas como os sacerdotes, os levitas, trabalhadores comuns, pessoas que serviam no templo, pessoas importantes. O texto faz questão de mencionar os maiorais dos distritos. Certo homem chegou a mobilizar inclusive as suas filhas. Sim, mulheres carregaram tijolos, empilharam pedras. E é muito interessante que há apenas uma pequena nota de discordância no verso 5. Não havia unanimidade, mas havia engajamento da maioria. E isso foi suficiente para que aqueles escombros se fossem transformados no grande muro. Embora seja tentador pular textos como esse, eu consigo enxergar aqui, como eu disse, 4 princípios ligados à liderança, que são evidenciados na liderança de Neemias, e eu quero fazer uma aplicação na nossa vida. Eu tenho dito que todos nós somos líderes de alguém. Todos nós. Todos nós. E eu quero que você leia cada um desses princípios como sendo princípios que não apenas podem, mas devem ser observados por você, na sua vida cotidiana. E mais do que isso, como estes princípios devem ser aplicados à nossa vida eclesiástica. Como os princípios de liderança de Neemias afetam a nossa vida como igreja. Então são 4. Coordenação, cooperação, aprovação e comunicação. Todo bom líder precisa aprender com Neemias como gerir situações difíceis. Neemias ensina por meio de algumas atitudes fundamentais que coordenação é muito importante. E eu quero fazer um primeiro destaque aqui. Em primeiro lugar, fique inconformado com o caos antes de trazer à tona o cosmos. Fique inconformado com o caos antes de trazer à tona o cosmos. Uma grande obra só pode ser realizada, planejada por uma grande mente. Muitas pessoas viram a desolação da cidade, algumas choraram por ela, mas somente Neemias é que reconstruiu essa cidade. Sabe o que isso nos ensina? Não basta lamentar pelo caos em que se encontra a sociedade. Não basta lamentar o caos que se encontra. Eu sei que essa afirmação é forte. Não basta lamentar o caos que se encontra o evangelicalismo brasileiro. É preciso conceber a visão de que Deus pode restaurar todas as coisas. Então, antes de pensar no todo, é necessário observar aquilo que está ruim e vislumbrar que Deus pode fazer grandes coisas. Em segundo lugar, aprenda a colocar a pessoa certa no lugar certo. Nós vemos como Neemias predispôs, dos versos 2 ao verso 15, colocando indivíduos no lugar onde essas pessoas precisavam estar. Eu já disse isso anteriormente, mas Neemias nos ensina que um líder precisa ter visão de farol alto. O que isso significa? Um líder precisa enxergar mais longe. Um líder precisa conseguir enxergar além das primeiras coisas.
ele tem uma visão global que ajuda a compreender que os outros têm utilidade dentro de um contexto específico. Então o segredo é nomear pessoas certas para ocuparem os lugares certos. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, inclusive com a Fernanda, onde um pregador assembleiano estava falando a respeito de um problema específico da igreja dele, onde muitas pessoas desejavam se tornar pastores e existia toda uma ordem cronológica de cargos. Eu não me lembro exatamente qual é a ordem, isso faz menção à igreja, né, em particular, lá, a assembleia dele, mas a pessoa começava como cooperador, depois como diácono, depois como obreiro, e depois ele se tornava pastor. Eu não sei se a ordem é essa, mas a ideia é essa. E ele disse que essa visão, ela é errada, porque pode ser que um ótimo diácono deixe de contribuir para Deus querendo ser pastor. Assim como muitas pessoas que poderiam servir em determinadas áreas deixam de fazê-lo porque desejam fazer outra coisa. Então, com Neemias, nós aprendemos que é importante colocar a pessoa certa no lugar certo. Se você não canta, não se mete a cantar. Se você não toca, a não ser que você aprenda a fazer isso, não adianta, vai mais complicado que ajudar. Mas cada um precisa encontrar o lugar onde ele consegue servir com excelência. Porque assim como nós vimos que cada seção do muro foi construída por um grupo específico de pessoas, nós conseguimos enxergar a reconstrução desse muro como sendo a própria igreja, onde ninguém consegue fazer tudo, ninguém pode fazer tudo, ninguém tem as qualidades necessárias para fazer tudo, o tempo para fazer tudo, expertise para fazer tudo, mas nós entendemos que se cada um fizer uma parte, e é interessante perceber que alguns fizeram fizeram portas, fizeram muro, outros apenas a porta, todos foram igualmente importantes na reconstrução daquele muro. Ele designou homens de Tecoa, Gibeon, Jericó, Mispa, para as partes do muro em que não havia residentes ali perto. Por que ele fez isso? Porque a gente vai ver que na sequência ele começa a colocar os habitantes próximo da sua casa. Então quem veio de fora, ele começou a colocar nos lugares onde não haviam residências. Ele estava atento a essas necessidades. Alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce. Outros de fazer apenas alguns reparos. Todos esses trabalhos foram importantes. Em terceiro lugar, é importante perceber que é necessário haver harmonia de um com o outro. As expressões junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele, mostram que o povo trabalhava em conjunto, meio que ombro a ombro, cada um tendo ideia de que o seu trabalho era importante. E nessa reconstrução não há lugar para disputas, ciúmes, milindres. O muro foi reconstruído em pouquíssimos dias, depois de estar há mais de 100 anos derrubado, porque o povo trabalhou em harmonia. Cada um teve de estar contente com a sua tarefa. Todos devem trabalhar por um mesmo propósito. Você já parou para pensar como se isso aplicado à nossa vida produz resultados positivos? Já parou para pensar como se isso aplicado à nossa igreja produz resultados positivos? Se cada um entendesse que aquilo que faz é importante, que se não houvesse ciúmes, briguinhas, panelinhas, pequenas contendas, litígios, o trabalho correria mais facilmente. Em quarto lugar, aproveite as facilidades. É muito interessante como a gente vê ao longo dessa narrativa, Neemias se utilizando da proximidade das casas. A gente vai ver, defronte da casa, defronte da morada. Isso nos revela que Neemias otimizava a força de trabalho. Por que dificultar se a gente pode simplificar? Por que a gente não pode aproveitar os recursos que já existem? A facilidade, o tempo de deslocamento, a habilidade das pessoas em estar próximas às suas casas, não terem que ficar preocupados com a segurança da sua família, porque afinal de contas eles estavam trabalhando em frente à sua própria casa.
Não haviam gente viajando de um lado para o outro em Jerusalém. Os únicos viajantes eram as pessoas que moravam em outras cidades. A gente vê isso, ou vai ver isso no capítulo 4, verso 12, como a gente já viu aqui no capítulo 3 também. Então, em quinto lugar, trabalho em equipe. É aquilo que eu disse, gente. São princípios básicos que, se nós aplicarmos à nossa vida, nós conseguimos ir mais longe. O segredo do sucesso na obra é o trabalho em equipe. Pense comigo. Todas as vezes que nós tentamos fazer tudo, nós nos frustramos, cansamos e não conseguimos. Se o todo prospera, o individual também prospera. Sem trabalho coordenado, o que reina é o caos. Então nós precisamos internalizar a ideia que está descrita aqui por este princípio de administração em Neemias, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que o nosso trabalho seja parte integrante do trabalho de um outro irmão nosso. Que o nosso trabalho seja coordenado a ponto de nos sentirmos parte de um todo, igualmente importante, ainda que demos contribuições muito específicas e peculiares. Segundo princípio, cooperação. Neemias, como um exímio administrador, conhecia bem a arte de mobilizar e motivar as pessoas. E eu fico pensando que o verdadeiro líder, e não à toa foi o texto que nós lemos na abertura desse culto, o verdadeiro líder é aquele que é capaz de fazer com que as pessoas abracem o seu projeto. O que Josué fez no texto que nós lemos na abertura desse culto é exatamente apresentar o projeto e mostrar: eu sou o primeiro a correr por esse projeto. É muito interessante que quando isso acontece, Neemias está ensinando princípios básicos a respeito de mobilizar as pessoas. Primeiro deles, não deixe ninguém de fora. Quando a gente para e pensa nesse princípio de liderança, a gente consegue ver isso acontecendo na nossa casa, a gente vê isso acontecendo ou precisando acontecer no trabalho, e por que não dizer na igreja? Existe lugar para todos no trabalho. Quando nós olhamos para o texto, homens de lugares diferentes, de ocupações diferentes, trabalharam juntos na reconstrução daquele muro. Você já parou para pensar como do lado do maioral do distrito estava o servo do templo? Do lado do sacerdote, foi o primeiro a entrar no eito da obra, estavam ali pessoas que não são nem nominados, cidadãos comuns, chefes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos, mercadores, mulheres. Nós precisamos aprender a potencializar ou a reconhecer o potencial de contribuição de todas as pessoas. Isso me faz pensar numa doutrina que tem sido central para nós no ano de 2023, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos tentado, pelo menos nos esforçado, em trazer à mente dos irmãos a necessidade que temos de entender que a obra é nossa, que a obra é de Deus, mas Deus concedeu o privilégio de nós trabalharmos. Todos nós somos chamados a contribuir. Líderes, em segundo lugar, líderes precisam dar exemplos. Não à toa, nós lemos o texto de Josué, porque Josué apresenta o projeto, Josué apresenta o desafio. Se vocês quiserem se aliançar com Deus, é necessário abandonar essa vida idólatra. Mas Josué é o primeiro a comprar esse desafio. Neemias faz exatamente isso. Mobiliza o povo a tal ponto de que homens com posições elevadas estão fazendo a obra bruta. Homens que tinham outros trabalhos estavam junto dos pobres, juntos com doutores, analfabetos, todos eles estavam trabalhando junto. O texto começa falando justamente que o sumo sacerdote foi o primeiro a abraçar o tijolo, a assentar a primeira pedra. A sua posição de liderança não isentou da obrigação
de fazer aquilo que era necessário que todos fizessem. O líder precisa estar à frente. Então pense comigo, você que é pai, você deseja ensinar o seu filho que orar é bom, mas você nunca ora, você tem falhado. Você que é pai e deseja ensinar o seu filho que ler a Bíblia é bom, mas nunca lê a Bíblia, você está falhando. Você é pai e deseja ensinar o seu filho a obediência, mas tem se rebelado contra as autoridades, quer sejam civis, militares, judiciárias, eclesiásticas, você tem falhado. Tem vivido a ideia de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O líder é aquele que dá exemplo. O sumo sacerdote foi o primeiro a chegar na beira do muro para assentar as primeiras pedras. O líder precisa ser o primeiro que atende ao chamado. E aí nós percebemos que se o líder vai, as outras pessoas vão naturalmente. A gente vai ver os sacerdotes indo, capítulo 3, versos 22 e 28. A gente vai ver os ourives. E é interessante que nós percebemos pessoas que não lidavam com trabalhos mais que envolviam força. É muito interessante, por que citar ourives e não outras profissões? É muito interessante que isso me traz um ensinamento de que pessoas que estavam acostumadas a mexer com coisas delicadas, a produzir joias, manipular pequenas fortunas, eles se predispuseram a fazer o serviço bruto. Eles poderiam dizer, não, eu não tenho aptidão para isso, isso não é a minha praia. Mas se até o sumo sacerdote está indo, não, alguma contribuição eu preciso dar. Os regentes de 2 distritos, a mesma coisa. Eles poderiam dizer, não, eu pago alguém para ir no meu lugar. Não foi isso que aconteceu. Eles foram e se dispuseram. Em terceiro lugar, as mulheres também não ficaram de fora. É muito interessante essa narrativa, porque não era comum nem essa citação, muito menos o fato de que as mulheres desejaram fazer parte daquilo que era normal aos homens. Isso demonstra poder de engajamento, convencimento de Neemias na predisposição dos líderes em fazer aquilo que era necessário. Em quarto lugar, um líder não pode esperar unanimidade. Até agora foram só flores. Todo mundo aderindo ao projeto de Neemias. Todo mundo fazendo aquilo que Neemias queria que ele fizesse. Mas o verso 5 aponta para o fato de que nem todos atenderam ao chamado de Neemias. A elite de Tecoa, a cidade natal do profeta Amós, não quis sustentar o trabalho de Jerusalém e recusou-se a participar da reconstrução do muro. Como reagir à negativa de determinadas pessoas? Neemias não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirasse o seu entusiasmo e o seu otimismo. Certa vez, Diácono Eduardo me ensinou uma lição muito importante. Pastor, a gente precisa aprender a valorizar as pessoas que estão com a gente, em detrimento daquelas que estão de braços cruzados. E eu confesso aos irmãos que depois de ter ouvido isso, final de 2020, isso me trouxe reflexões muito importantes a respeito disso. Você já parou para pensar como muitas vezes nós tendemos a valorizar mais os do contra do que os que são a favor? Mesmo que aqueles que são contra sejam uma minoria, o nosso coração se abate muito mais com aqueles que estão contra do que se alegra com aqueles que são a favor. Essa é uma tendência que nós precisamos mudar, irmãos. E nós aprendemos com Neemias que nem sempre na reconstrução dos nossos muros, seja lá o que isso signifique para você, nós teremos unanimidade. Mas a despeito disso, nós precisamos valorizar a adesão, valorizar aqueles que de fato se predispõem, que arregaçam as mangas e estão dispostos a fazer alguma coisa, a trabalhar, a sair da inércia. Eu quero citar um texto que eu fiz numa postagem hoje à tarde, quando, revendo o estudo, eu fiquei refletindo. Nós não podemos permitir que a omissão ou a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença de outros.
Você já parou para pensar como nós temos a tendência de nos entristecer por aqueles que não vieram hoje, por exemplo? Podiam, mas não vieram. Ao invés de nos alegrar com aqueles que efetivamente estão aqui, nós também não podemos permitir que o desestímulo de alguns desvie os nossos olhos do nosso alvo. No caso de Neemias, era a reconstrução da cidade. Qual o alvo da sua vida? Que obra você tem investido os seus dias? Nós devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecermos com aqueles que estão de braços cruzados. Valorize aquele que caminha com você. Se alegre com aquele que está caminhando, trabalhando com você. Se alegre mais com esses do que você se entristece com aqueles que estão de braços cruzados. Então é necessário cooperação. Um terceiro princípio, a aprovação. E é interessante como eu fiquei pensando a respeito disso, e me veio à mente um conceito que eu estudei há muito tempo atrás, né? Que inteligência emocional é mais importante do que conhecimento. Você saber lidar com determinadas circunstâncias é mais importante do que ter conhecimento técnico de determinadas coisas. Muitas pessoas têm a cabeça cheia, mas infelizmente o coração vazio. Muitas pessoas teriam condição de fazer determinadas atividades muito melhor do que outras. No entanto, apesar de saber lidar com os livros, apesar de conhecer muito bem a retórica, apesar de ser pedagógico nos seus ensinamentos, por ter um coração vazio, é incapaz de contribuir com o ensino. E muitas vezes nós somos expostos a situações assim. Neemias nos ensina princípios importantes a respeito de inteligência emocional para lidar com circunstâncias assim. Nós precisamos aprender a motivar as pessoas que estão trabalhando. Neemias buscava sempre, e perceba, talvez tenha sido muito rápido, né? Porque nós lemos os 32 versos de uma vez, mas eu quero desafiar você a ler esse texto na sua casa. E perceba como nessa narrativa Neemias está sempre favorecendo os seus trabalhadores. Ele está sempre favorecendo o trabalho proporcional. Mais produzem mais, menos produzem menos. Os de longe trabalham mais longe. As pessoas que estão mais perto da sua casa trabalham perto dos seus familiares, mais próximos da sua residência. Neemias era um líder que encorajava as pessoas. Ele sempre motivava os trabalhadores e oferecia garantias a esses trabalhadores. Existem várias menções disso no capítulo 2, capítulo 4, versos 6, 13, 14, 19, 20 e assim por diante. Nós precisamos aprender também a apreciar as grandes e as pequenas coisas. Eu não sei se você percebeu, mas nessa narrativa, alguns grupos fizeram muito. E outros não fizeram tanto quanto outros, mas deram a sua parcela de contribuição. Você concorda comigo que seria injusto colocar na mesma régua um pedreiro e um ourives na reconstrução do muro? Você concorda comigo que seria desproporcional valorizar muito o trabalho de pessoas que tinham um grupo maior em detrimento a pequenas famílias, quem sabe com pessoas mais jovens, ou um número maior de mulheres trabalhando, fazendo um serviço pesado? Neemias nos ensina a valorizar grandes coisas, pessoas que fazem coisas extraordinárias, mas também não perder de vista pessoas que fazem pouco, se comparado a coisas extraordinárias, mas um pouco fundamental, um pouco que completa. Os moradores de Zanoa recuperaram a porta e mais 500 metros de muro. 500 metros de muro. Porém, Malquias edificou e assentou apenas uma porta. Puxa vida, que desproporção. Mas é muito interessante como Neemias trata disso. Eram trabalhadores que trabalharam lado a lado. Mas Neemias não desprestigia um em relação ao outro. Ele prestigia ambos. Ele não permitiu que o tamanho da realização de uma pessoa fizesse com que o trabalho dela, o esforço dela não fosse percebido.
Eu sei que às vezes é mais fácil valorizar aqueles que se destacam. É mais fácil valorizar aqueles que têm proeminência. No caso da igreja, quem está com o microfone na mão. Mas nós precisamos aprender a valorizar pequenas obras, que muitas vezes passam desapercebido, mas que sem a qual o todo não seria possível. Irmãos, pense comigo. Por mais que os primeiros moradores de Zanoa tivessem feito o que fizeram, repararam uma porta em mais de 500 metros, se não fosse Malquias, o muro continuaria incompleto. Nós precisamos aprender a valorizar ambas as coisas. Grandes coisas, pequenas coisas, como coisas, é muita coisa, né? Que se completam. Nós precisamos guardar isso no coração. Em quarto lugar, um princípio importante: comunicação. Não basta apenas dizer, é necessário que as pessoas compreendam o que está sendo dito. David Hawking, ele diz que a liderança que não se importa com a comunicação produz para si mesmo prejuízo. Porque por mais que eu comunique, se eu não estou atento para que essa informação seja recebida com qualidade, eu não colherei os frutos de um engajamento. Instruções claras. O segredo do sucesso de Neemias foi motivar pessoas certas na hora certa. Nomear pessoas certas para lugares certos, para fazer a coisa certa com instruções certas. É quando você sabe quem você sabe do que você é capaz e você sabe das suas potencialidades. Neemias utilizou 38 grupos diferentes e se comunicou com todos eles, com instruções precisas e claras a respeito da obra. Como é que ele fez isso? Ele dividiu o trabalho em partes e nomeou cada pessoa para fazer uma parte específica. Quando eu sei qual é a minha contribuição, eu vou me esforçar para fazer a parte que me cabe. Se nós quisermos ver a reconstrução, seja lá o que for da nossa vida, se nós queremos ver a reconstrução da igreja, é necessário que todos coloquem a mão na obra. É sobre isso que esse texto está tratando. A importância de engajamento, a importância de percebermos que todo o trabalho importa. A importância de, como igreja, percebermos, quer sejam num trabalho extraordinário, que seja de fácil demonstração, ou de pequenos avanços, Deus tem nos chamado para contribuir na sua obra. Nós podemos afirmar que o sucesso global foi atestado pelo êxito, pelo sucesso de cada um. No final de tudo isso, a obra foi concluída. E quando a obra foi concluída, nós aplicamos a realidade da coletividade na singularidade. Só foi possível todos os muros serem reconstruídos, porque cada parte cumpriu o seu papel. As palavras edificou e reparou estão descritas aqui no tempo pretérito perfeito. Ou seja, elas estão apontando para algo que aconteceu no passado. Isso nos traz à mente um ensinamento muito importante. Essas pessoas começaram a fazer a obra e elas terminaram a obra. Elas começaram a oferecer o seu trabalho e concluíram o seu objetivo. Muitas pessoas começam, mas é só aparecer os problemas, é só aparecer as dificuldades, é só aparecer os escombros, os perigos, os ataques inimigos. Muitas pessoas desistem. No entanto, sob a liderança de Neemias, todos começaram a obra, fizeram o seu papel e todos terminaram a sua obra. Eu fico pensando, irmãos, que de igual forma, a vitória de todos é resultado do esforço de cada um. Quando nós olhamos e pensamos a respeito de como nós podemos ser uma igreja que vive o sacerdócio universal de todos os crentes, e nós olhamos para a coletividade, para todos os membros, e muitas vezes ficamos paralisados porque nós ficamos tão focados no objetivo final que nós perdemos de vista
que a vitória é, na verdade, o esforço de cada um de nós. Todas aquelas pessoas eram voluntárias. Elas trabalharam com empenho, com ânimo e, por que não dizer, com sucesso. Os muros estavam há mais de 100 anos destruídos. E em 52 dias, Jerusalém estava cercada de novo. 52 dias foi o prazo necessário para pessoas motivadas, que estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa. 52 dias foi o tempo necessário para que pessoas sob uma liderança engajada pudessem reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. A cidade deixou de estar em profunda vergonha e aquilo que parecia impossível tornou-se realidade quando todos se deram as mãos e entenderam que a obra era de cada um. O capital da igreja, afirmou Hernandes Dias Lopes, é a fé e o trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível acontece. O capítulo 3 nos ensina a respeito do trabalho em conjunto, de como nós podemos oferecer o nosso melhor, e não importa se é muito ou se é pouco se comparado aos outros, mas o nosso melhor. Deus nos abençoa a ponto de nos vermos úteis na sua obra, construindo, trabalhando para que o todo seja completo. Que o capítulo 3 de Neemias, além de nomes curiosos, possa nos trazer princípios importantes a respeito de como nós podemos e devemos servir ao Senhor, oferecendo a Ele o que Ele nos deu, o que nós temos. Pouco, muito, mas tudo o que nós podemos. E assim, coisas que parecem impossíveis, com fé e com trabalho, poderão se tornar possíveis na ação de um Deus que transforma escombros, um grande muro, que transforma um povo desmotivado em grandes construtores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.